E aí a gente volta a falar sobre isso, porque a dúvida é, né, a gente que acompanhou a CPI ontem, onde está Marconi Faria, que é o suposto lobista que deveria ter prestado depoimento, aquele lobista que participou das compras ali da Covaxin, que tiveram irregularidades, ele não foi localizado, mas a CPI definiu uma nova data para o depoimento dele. Larissa Alvarenga, conte-nos tudo. Teve uma mudança total na estratégia em torno de Marconi Faria. Além dessa nova data, a CPI desistiu do pedido de condução coercitiva dele ao Supremo Tribunal Federal e vai acionar a primeira instância. A cúpula da comissão entende o seguinte, que com a decisão do STF que obriga o depoimento, os senadores têm prerrogativa para garantir que Marconi compareça. A Tainá já vai conversar ao vivo com a gente, né, Tainá? Como é que foi a negociação dos advogados de Marconi com a CPI para essa nova data? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Larissa. Boa sexta-feira para você e para quem acompanha a gente aqui no Live CNN. Eu cheguei a conversar hoje com o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, e ele me disse que os advogados de Marconi Faria entraram em contato com a CPI e pediram que o novo depoimento de Marconi fosse marcado para o dia 15 de setembro. Omar Aziz aceitou esse pedido, mas disse que o pedido de condução coercitiva está em análise em primeira instância, para ser utilizada essa medida, se necessária, também no dia 15 de setembro. Ele ainda avaliou que a situação de Marconi não está nada boa, ainda mais depois que ele se ausentou, ele não compareceu ao depoimento ontem aqui no Senado, situação muito complicada que inclusive foi analisada em uma reunião que aconteceu ontem à noite entre o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, e o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues. Bom, temos então uma data remarcada aí para o dia 15 de setembro, depois de um dia muito tenso ontem aqui no Senado, a gente teve a ausência do depoente, reunião secreta de última hora, senadores muito insatisfeitos com a ausência de Marconi Faria, inclusive chegaram a adotar medidas drásticas, como por exemplo a condução sob vara. Então a Polícia Legislativa foi às ruas atrás de Marconi para tentar forçar a vinda dele para prestar esse depoimento, mas ele não foi encontrado. Então restou aos senadores engolir seco e fazer um outro depoimento, o depoimento de Francisco Araújo, ele que é ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Na verdade o depoimento dele estava previsto para hoje, mas como ele apareceu ontem aqui no Senado de surpresa, os senadores acabaram aproveitando e fizeram o depoimento de Francisco. Ainda sobre Marconi, a ministra Carmen Lúcia rejeitou um pedido da defesa dele que pedia para que o Supremo concedesse o direito de ele não ser obrigado a comparecer a esse depoimento na CPI da pandemia. A gente lembra que Carmen Lúcia já tinha concedido um habeas corpus parcial em que ele poderia permanecer em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo, mas que ele é obrigado sim a comparecer a esse depoimento. Então esse pedido para que ele não fosse obrigado a comparecer foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal, então ele terá sim que vir até aqui no dia 15 de setembro. Temos então uma nova data, semana que vem não tem depoimento aqui na CPI da pandemia, mas o Omar Aziz já me confirmou uma nova agenda para a semana seguinte. Temos então no dia 14 de setembro, terça-feira, a oitiva de Marcos Tolentino, ele que estava previsto para prestar depoimento aqui na CPI essa semana, mas ele apresentou um atestado médico dizendo que ele estava internado, ele não compareceu. Ele que é um empresário de radiodifusão, nome próximo ao líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, apontado por ser uma espécie de sócio oculto do Fibbank, que está envolvido no contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. No dia 15, então, temos Marconi, que a gente estava comentando agora, e no dia 16 ficou a advogada Karina Cufa, advogada da família Bolsonaro. A princípio a oitiva dela estava prevista para o dia 14, mas com essas mudanças, agora o depoimento de Karina Cufa será no dia 16, segundo Omar Aziz. Eu volto com vocês no estúdio.